Seja muito bem-vindo ao canal Orações e Reflexões Diárias. Hoje, quero conversar com você sobre algo profundo. Há momentos em que tudo parece silencioso, em que as respostas demoram e os sinais parecem ter desaparecido. Mas é exatamente nesse tipo de silêncio que Deus mais trabalha. Algo invisível está acontecendo agora. E você precisa estar desperto espiritualmente para perceber. Talvez você tenha se perguntado por que certas coisas ainda não se resolveram, por que portas continuam fechadas ou por que o tempo parece não andar. Mas a verdade é que o céu não está parado. Deus não está em silêncio por ausência, e sim por estratégia. Enquanto você se preocupa com o que pode ver, o Senhor está operando na dimensão que os olhos humanos não alcançam. A sua fé é a ponte que conecta o invisível ao que vai se manifestar. Cada oração, cada lágrima, cada noite em que você deitou sem entender o que Deus está fazendo é parte de algo muito maior. O plano divino é tecido com fios que não se veem, mas sustentam toda a estrutura do que está por vir. Hoje, quero que você se permita sentir a presença de Deus de um jeito novo. Que ouça esta mensagem não apenas com a mente, mas com o coração, porque talvez este seja o exato momento em que o Espírito Santo está te chamando a perceber o invisível, a confiar quando tudo parece parado e a ver com os olhos da fé aquilo que o mundo ainda não consegue enxergar. Respire fundo, acalme o seu coração e fique comigo até o final. Você vai entender que o invisível de Deus é mais real do que tudo que você pode tocar. E quando Ele decide agir, nada e ninguém podem impedir o cumprimento do propósito. Quando falamos sobre o invisível, muitos pensam em algo distante, misterioso, quase inalcançável. Mas o invisível de Deus não é algo longe de nós. Ele está acontecendo agora, ao seu redor, dentro da sua história, nos detalhes que você talvez tenha ignorado. O problema é que muitas vezes vivemos tão presos ao que é visível que perdemos a sensibilidade para enxergar o que está sendo movido no mundo espiritual. A palavra diz que o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Isso significa que o que realmente sustenta a sua vida não é o que você pode tocar, mas o que Deus está fazendo por trás daquilo que os seus olhos não conseguem alcançar. Há situações que parecem desordenadas, mas Deus está organizando tudo com precisão. Há orações que você acha que ficaram sem resposta, mas o céu já está em movimento desde o primeiro momento em que você falou com Ele. O discernimento espiritual é a chave para compreender isso. Ele permite que você perceba os sinais sutis de Deus, aquela paz inexplicável no meio do caos, aquela porta que se fecha para te proteger de algo, aquela palavra que chega no momento exato em que você precisava ouvir. Nada disso é coincidência. São manifestações do invisível, pequenos lembretes de que Deus continua no controle, mesmo quando você não entende os caminhos. Você pode estar enfrentando uma espera, e talvez essa espera doa, mas o tempo de Deus nunca é desperdiçado. O invisível é o espaço onde Ele prepara o visível. E quando chega o momento certo, tudo se revela com uma clareza que só quem esperou com fé é capaz de compreender. Não ignore os sinais sutis que o Espírito Santo tem colocado diante de você. O invisível está mais próximo do que imagina, e quanto mais você ora, mais sensível seu coração se torna para perceber o agir de Deus. A fé abre os olhos espirituais e transforma a espera em certeza. Há fases em que tudo parece imóvel. Você ora, acredita e ainda assim o cenário continua igual. É como se o céu estivesse em silêncio
e a resposta que tanto espera nunca viesse. Mas é nesse aparente vazio que o movimento de Deus é mais intenso. O que os olhos não veem, o Espírito revela aos que permanecem firmes. Quando Deus está em silêncio, Ele não está distante. Ele está trabalhando, está ajustando peças, preparando corações, conduzindo situações que, de outro modo, não estariam prontas para o que vem a seguir. O invisível é o campo onde Ele organiza o milagre antes que ele se torne realidade. Pense em José, vendido pelos irmãos, esquecido na prisão. Aos olhos humanos, parecia o fim, mas nos bastidores, Deus estava escrevendo o capítulo que o colocaria como governador do Egito. Você talvez esteja nesse tempo de bastidores, onde o cenário parece parado, mas o que parece pausa é preparação. O que parece demora é cuidado. O que parece ausência é direção divina. Cada lágrima que você derramou, cada oração que fez em segredo, está sendo usada por Deus para construir algo sólido, eterno e perfeito. Deus é um mestre do invisível. Ele trabalha na escuridão, mas sempre com o propósito de trazer luz. Quando nada parece acontecer, o que ele faz é alinhar o que está fora de ordem, curar o que ainda fere, restaurar o que se perdeu. E quando chegar o tempo certo, tudo se encaixará de um modo tão preciso que você entenderá que nada foi em vão. Por isso, não desanime se o céu parecer calado. A ausência de barulho não é ausência de ação. O milagre está sendo tecido de forma silenciosa, e em breve, o que era invisível se tornará o testemunho mais visível da sua vida. Tudo tem o seu tempo. Há momentos em que Deus trabalha no silêncio e outras horas em que Ele revela aquilo que estava escondido. A revelação não é apenas sobre conhecer o futuro ou entender os planos de Deus, mas sobre perceber o que Ele já estava fazendo por você mesmo antes de você saber. É o instante em que a fé e a paciência se encontram e se tornam clareza. Muitas vezes olhamos para a nossa vida e não vemos progresso. Situações continuam iguais e a dúvida tenta entrar. Mas Deus prepara a hora em que tudo se torna claro. É como o sol que nasce após uma longa noite escura. De repente, você vê onde pisar, onde cada passo deve ir, e tudo que estava confuso se ilumina. Aquilo que parecia perdido, atrasado ou escondido se torna visível, revelando que nada estava fora do controle divino. A revelação também vem na forma de discernimento. Você começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Palavras, encontros, portas abertas e fechadas ganham um significado que antes não tinha. Deus revela porque Ele quer que você cresça na fé, aprenda a confiar e veja que a vida espiritual tem dimensões que não podem ser compreendidas apenas pela lógica humana. É nesse tempo que a paciência e a fé se tornam ferramentas poderosas. Quanto mais você confia e permanece firme, mais claro se torna o agir de Deus. A revelação não é apenas um evento, mas uma transformação interna. Você passa a enxergar o mundo de outra forma, reconhecendo que o invisível é real e ativo e que cada detalhe da sua vida tem um propósito eterno. Permaneça atento aos sinais, pois o invisível está prestes a se tornar visível. E quando isso acontecer, você compreenderá que a fidelidade de Deus nunca falhou. A fé é diferente do que muitos pensam. Não é apenas acreditar quando tudo faz sentido, mas confiar quando nada ao redor confirma suas expectativas. Crer sem ver é a essência do relacionamento com Deus. É caminhar em território invisível, sabendo que Ele já está à frente, preparando o caminho. Você pode estar enfrentando situações em que os sinais parecem pequenos
ou até inexistentes. É nesse momento que a fé precisa se tornar ativa. Cada oração, cada palavra de esperança, cada ato de entrega funciona como um fio que conecta você ao mover de Deus. Crer mesmo sem ver é permitir que a certeza divina seja maior que a dúvida humana. É natural sentir medo ou ansiedade diante do invisível. Mas Deus não nos chama para a fé baseada no que percebemos com os olhos, e sim no que sentimos com o coração. Ele deseja que você confie, mesmo quando os resultados ainda não aparecem, porque o que é invisível agora está sendo cuidadosamente estruturado para se tornar a sua vitória amanhã. A fé é também uma escolha diária. Ela se fortalece quando você decide manter seu coração aberto, mesmo diante das dificuldades, e quando permite que o Espírito Santo revele pouco a pouco os mistérios que estavam ocultos. Crer sem ver é uma postura de coragem espiritual, que transforma a espera em ação e entrega em confiança plena. Lembre-se, enquanto você mantém sua fé, o invisível continua trabalhando a seu favor. A força da sua crença é o que permite que o milagre se manifeste no momento certo, exatamente como Deus planejou. Agora, convido você a abrir o coração e a se conectar com Deus de forma profunda. A oração é a ponte que liga o visível ao invisível. E neste momento, vamos pedir ao Senhor que revele aquilo que ainda está escondido na sua vida. Não se trata apenas de palavras, mas de entrega total e confiança no agir divino. Comece respirando fundo e deixando que a presença de Deus preencha cada espaço do seu coração. Peça ao Espírito Santo que ilumine seus pensamentos. Mostre os caminhos que você ainda não percebeu e fortaleça a fé que precisa se manter firme. Cada palavra sua é recebida no céu e cada suspiro de confiança é registrado por aquele que tudo vê. Ore pedindo discernimento para entender sinais e acontecimentos que antes passavam despercebidos. Peça também coragem para aceitar aquilo que Deus revela, mesmo que desafie suas expectativas. A oração profética não é apenas sobre receber respostas imediatas, mas sobre alinhar o seu espírito à vontade divina e reconhecer a ação de Deus, mesmo no invisível. Enquanto ora, sinta como se estivesse permitindo que a luz de Deus ilumine áreas que antes estavam cobertas pela dúvida ou pelo medo. Peça que o Senhor quebre barreiras espirituais, abra portas que estavam trancadas e traga clareza sobre decisões que precisam ser tomadas. Cada palavra de fé fortalece a conexão entre você e o agir silencioso do céu. Lembre-se de manter a atenção no coração. O que você pede em fé não é ignorado. Deus já começou a mover o invisível, e a oração é o canal que transforma essa ação em realidade visível. Confie, entregue e permita que o Espírito Santo conduza cada pensamento, cada sentimento e cada revelação que vem neste momento. Você chegou até aqui por um motivo. Deus está atuando de maneira silenciosa, mas poderosa. E Ele quer que você perceba que nada do que aconteceu ou está acontecendo é por acaso. O invisível já começou a se manifestar em sua vida, mesmo que você ainda não consiga ver com clareza. A fé que você mantém é a chave que abre portas para o agir divino. É hora de reconhecer os sinais que passaram despercebidos. Cada situação que parecia bloqueio, cada demora, cada dificuldade faz parte do mover de Deus nos bastidores da sua vida. Ele está reorganizando, restaurando e preparando vitórias que vão além do que você imagina. Confie que os resultados aparecerão, pois o céu já está respondendo às suas orações. Permita-se sentir a presença de Deus profundamente agora. Visualize o agir do Espírito Santo abrindo caminhos, iluminando decisões e revelando aquilo que estava oculto.
Receba a certeza de que você não está sozinho e que o invisível já está trabalhando para tornar visível aquilo que ele prometeu. Abrace esta confiança e carregue-a consigo. Compartilhe esta certeza com aqueles que precisam ouvir que Deus ainda está no controle. O céu está se movendo e a sua história está sendo alinhada para que cada passo seja guiado pela mão do Senhor. O que antes parecia impossível vai se tornar realidade, e você será testemunha viva da fidelidade de Deus. Que a presença de Deus continue iluminando sua vida e revelando o que antes estava oculto. Você sinta a força do Espírito Santo guiando cada decisão, protegendo cada passo e trazendo clareza para o caminho à sua frente. Receba esta bênção com fé, sabendo que o invisível está se tornando visível e que tudo que você tem pedido com sinceridade já começou a se manifestar. Leve consigo a certeza de que Deus não falha, que Ele trabalha nos detalhes e que cada oração feita com coração puro encontra resposta no momento certo. Acredite na ação divina, mesmo quando não há sinais imediatos. Porque a fidelidade de Deus é eterna e seu plano para você é perfeito. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal Orações e Reflexões Diárias para não perder novas mensagens e orações poderosas. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de luz e direção hoje e deixe seu comentário dizendo: "Eu creio que Deus está agindo", para fortalecer a fé e criar uma corrente de esperança. Permaneça firme na fé, continue orando e confie que Deus está transformando sua vida de maneiras que você ainda não consegue ver. Receba esta bênção e siga com o coração em paz, pronto para testemunhar o agir do Senhor em todos os detalhes da sua